Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje chegamos no nosso quinto dia de meditação no Evangelho, segundo escreveu Lucas, e meditaremos no capítulo 17, 18, 19 e 20. No capítulo 17, Jesus traz 4 aspectos de ensinamentos. Ele começa a falar como perdão, fidelidade, gratidão e prontidão. Logo no início, aqui no versículo 1, Jesus, falando com os seus discípulos, ele fala que seria inevitável que acontecessem situações que levassem o povo a tropeçar. Mas Jesus adverte que ai das pessoas ou da pessoa por qual viesse esse motivo de tropeço, fazendo que algum pequenino viesse a tropeçar. Melhor fosse que ele amarrasse uma pedra de moinho ao seu pescoço e se lançasse ao mar do que fazer pecar um pequenino. E Jesus adverte no versículo 3, olha, tomem cuidado. E alicerçando esse primeiro ensinamento, Jesus fala, olha, se o seu irmão pecar contra você, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. E Jesus fala, e se isso acontecer de novo, se acontecer muitas vezes, se acontecer assim excessivamente no dia, e ele vier e pedir perdão a você, vai lá e perdoa. Se ele se arrepender, perdoe. Quando Jesus termina de falar isso, os apóstolos olham para Jesus e falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles viram ali o tamanho da responsabilidade de tomar cuidado para que um pequenino não tropeçasse, e agora essa questão de perdoar infinitamente alguém que lhe ofendesse. Se houvesse esse arrependimento, teria que haver o perdão em todo o tempo. Então os discípulos veem que não seria uma tarefa fácil, porque o relacionamento de um ser humano com o outro, sempre há atritos, sempre há situações. E os discípulos viram que seria uma tarefa difícil, agora cuidando de muitas. Eles andavam com milhares de pessoas e eles sabiam que o trabalho seria muito grande, seria assim, se expandiria muito, e eles entenderam que eles iam requerer mais fé para que eles conseguissem alcançar a responder a Jesus tal ensinamento. E Jesus fala para ele, como nós falamos ontem sobre o grão de mostarda, Jesus volta a falar aqui sobre o grão, sobre a semente de mostarda, que a fé precisaria ser dessa forma. Não haveria uma forma de eles ganharem uma fé grande. Eles precisariam pegar essa fé e desenvolver durante o dia, fazer com que essa fé fosse desenvolvendo nas situações que eles fossem vivendo, que eles fossem passando, ao ponto de eles conseguirem dar resposta a Jesus nos ensinamentos que havia sido passado aqui por ele. Agora, do verso 7 ao verso 10, Jesus traz um ensinamento aqui, como com os apóstolos, os discípulos, haveria muitas responsabilidades, muitos afazeres, e seria muito importante cada um entender da sua responsabilidade, não de fazer somente o que precisava ser feito, mas ir além. Se todos pensassem assim, as coisas não ficariam por fazer e estaria sempre avançando com as tarefas, com o reino, com aquilo que viesse a eles a mão para ser feito. Então Jesus fala, se você fizer tudo o que lhe for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Com isso, trouxe uma reflexão aos apóstolos da necessidade deles sempre estar avançando e fazendo além daquilo que foi proposto a eles a ser feito. E Jesus, seguindo o seu caminho ali rumo a Jerusalém, acontece mais uma cena onde Lucas está aqui mostrando para os leitores como Jesus se importava com as pessoas fora de Jerusalém. Aqui no caso, essa passagem fala sobre os 10 leprosos, quando viram Jesus, de longe gritaram para ele para que ele os curasse. E Jesus, ao invés de estender a mão, falar que eles estavam curados, fazer uma oração por eles, Jesus só instruiu que eles voltassem e fossem ali mostrar-se para o sacerdote. Quando acontecia isso, é porque a pessoa ela estava curada e ela ia para ser examinada pelo sacerdote para que ele validasse a cura. E aqui o texto diz que quando eles estavam indo para se mostrar ao sacerdote, eles foram purificados daquela lepra. Só que eram 10 homens que estavam leprosos. Porém, um deles voltou dando glória a Deus e veio agradecer a Jesus. E Jesus perguntou para ele, mas cadê? Não eram 10? Cadê os outros? Nenhum deles vieram a dar glória ao Senhor, louvar o nome do Senhor pela cura?
somente esse estrangeiro, que é um samaritano. Então, quando Jesus fala somente esse estrangeiro, então entende-se que os outros eram judeus e somente esse era samaritano e estrangeiro. Então, aqui é demonstrado o quanto Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E mesmo Jesus sendo um judeu, não fazia distinção na questão do samaritano e do judeu, como já existia antes. E aí Jesus diz para ele que a sua fé o salvou. Então a fé que aquele homem teve em Jesus, além de curar a sua lepra externa, teve o poder de curar também o seu pecado, a lepra interna, ao ponto de trazer-lhe salvação. E aquele homem, a gratidão que foi escrita aqui, que ele ousou ter com o Senhor após ser curado, serve de lição para nós, o quanto é importante nós sermos gratos ao Senhor, sermos gratos às pessoas, sermos gratos a todas aquelas pessoas que nos serviram de alguma forma em algum tempo da nossa caminhada. Agora, para finalizarmos o capítulo 17, do verso 20 ao 37, os fariseus interrogam Jesus sobre quando viria o reino de Deus, quando isso aconteceria. Jesus responde para ele que o reino de Deus não era questão de data, não era questão de marcar, não era questão de você ter algo visível como alguma aparência, algum sinal cósmico. Então Jesus começa a dizer, olha, o reino de Deus ele não vem com aparência visível, porque ele está, sabe aonde? Ele está no meio de vocês. Ele responde isso aos fariseus e agora ele já se dirige aos seus discípulos e começa a falar agora aos seus discípulos. E ele começa a falar sobre o retorno, sobre o dia do Filho do Homem, que será repentino, assim como um relâmpago, seria a volta, seria o dia do Filho do Homem. E ele cita aqui que seria como nos dias de Noé, onde as pessoas viviam, casavam, davam-se em casamentos, tinha a sua rotina diária, fazia tudo aquilo que era comum e não ouviram aquilo que Noé estava apregoando, e quando de repente eles perceberam, Noé já estava na arca, veio o dilúvio e todos foram ali destruídos pelo dilúvio. Ainda Jesus acrescenta falando sobre Ló. Ele fala que lá também, em Sodoma e Gomorra, o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas o dia que Ló foi tirado ali de Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu e destruiu a todos. Ainda Jesus cita a prontidão que eles devem estar no dia do Filho do Homem, no dia do Senhor, no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor voltar. A prontidão, por quê? Ele cita alguns exemplos e fala, lembrai da mulher de Ló. A mulher de Ló ela estava mais preocupada com aquilo que estava ficando, com a casa, com a cidade, com aquilo que para ela tinha importância, do que se salvar, do que ir para a salvação junto com sua família, junto ali com o anjo. Então ela se preocupou mais com o que ficou para trás. E aqui Jesus deixa bem claro a necessidade da prontidão. Se você estiver no campo, não volte para pegar nada. Se estiver em cima do telhado, não desça, porque essa prontidão é muito importante para que você sempre esteja olhando para o dia do Senhor como a única e mais importante de todas as prioridades da sua vida. E Jesus finaliza demonstrando que naquele dia o povo da terra será dividido em dois grupos. Um será deixado e o outro será levado. Agora aqui no capítulo 18, nós temos a parábola da viúva persistente, que vai do versículo 1 ao versículo 8. Nós vemos que Lucas ele escreveu sobre viúvas mais do que os outros evangelhos juntos, porque o público-alvo dele era os gentios, e ele precisava mostrar que esse homem-deus, ele se preocupava com crianças, mulheres, viúvas, pobres, doentes, estrangeiros, e é por isso que nós vamos ver a incidência assim, de casos que só tem no evangelho de Lucas e não tem nos outros evangelhos. A questão nessa parábola era falar sobre a oração, sobre como Deus é um justo juiz. A viúva persiste para que aquele juiz pudesse fazer justiça contra o adversário dela, e ela insiste por muito tempo, e aquele juiz dizendo que ele não crê em Deus, e ele não se preocupa com os homens, mas porque aquela mulher insistiu, porque aquela mulher estava ali todos os dias, incessantemente insistindo, ele ia resolver o caso dela.
E aí Jesus usa como exemplo essa insistência dela por justiça, através de um juiz que era um juiz que não temia Deus. Se você olhasse que o nosso Deus, ele é um juiz justo, ele se preocupa conosco, quanto mais ele faria justiça por nós, que clamamos e buscamos a ele por justiça dia e noite. Versículo 9 ao 14. Aqui nessa parábola do fariseu e do publicano, nós vemos que ao decorrer do ministério de Jesus, ele sempre combateu ali o orgulho, sempre combateu a hipocrisia do fariseu, que sempre se achava melhor que os outros, acima dos outros. E nessa parábola, Jesus identifica os dois homens que foram ao templo para orar. Primeiro chega o fariseu e ora ao Senhor desta maneira: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, os ladrões, os corruptos, os adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aí, pois eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa era o coro ali da oração do fariseu. Sou melhor que outros, faço mais do que os outros, cumpro as regras melhor do que os outros, então sou melhor do que aquele que está ali, que é um publicano, que é um pecador. Então o rito da oração do fariseu era sempre ele o centro das coisas. E quando Jesus vai falar do publicano, fala que ele fica à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas ele batia em seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E Jesus fala assim: este homem voltou justificado diante de Deus e não o outro, porque aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Versículo 15 ao 17, nós vemos que as pessoas ali estavam trazendo as crianças para que Jesus tocasse nelas e as abençoasse. E os discípulos, ao ver o que estava acontecendo, começou a repreender as pessoas, provavelmente os pais dessas crianças, para que não importunasse a Jesus. Eles tinham uma visão que Jesus era alguém tão importante que jamais poderia ter um tempo para perder com crianças. E Jesus repreende a eles, dizendo: não impeçais, deixai as crianças virem a mim, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus estava falando: olha, essas crianças ela tem tanto a ensinar com a sua simplicidade, com a sua pureza, que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. E ainda traz uma segunda verdade. Falou: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Jesus estava dizendo: assim como essa criança confia no pai dela, crê sem reservas naquilo que o pai dela é, e diz para ela: quem não receber o reino assim como essa criança recebe o pai dela, nunca entrará no reino. Versículo 18 ao 30. Aqui acontece um encontro onde um homem muito importante, rico, religioso, procura Jesus porque ele queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus ali fala sobre a lei, os mandamentos, e ele fala: não, eu já observo tudo isso. Então ele era um homem rico, importante e religioso. Aí Jesus toca na ferida, dizendo para ele que ele deveria vender o que tinha, distribuir aos pobres, para que ele viesse ter tesouros nos céus. E aí ele poderia seguir o Senhor, que ele estaria no rumo da vida eterna. Aquilo entristeceu o homem, porque aquele homem, por ser rico, ele era muito apegado à sua riqueza. E o que faz com que um rico tenha dificuldade de herdar o reino de Deus, herdar a eternidade com Cristo, não é o dinheiro em si, mas é o como as pessoas confiam, amam, como as pessoas são escravos do dinheiro. A riqueza tem o poder de fazer a pessoa autossuficiente, tem o poder de trazer a segurança financeira, a segurança social da pessoa, a segurança futura. Então a pessoa fica preso naquela muleta que é o dinheiro, aonde nada vai lhe faltar. Se o carro quebrar, ele compra outro. Se ficar doente, ele pode ir para um bom médico.
Quando ele estiver mais velho, ele tem reservas, ele tem dinheiro investido para que ele possa continuar recebendo dinheiro para continuar a sua vida. Então, essa segurança faz com que o homem olhe para Deus como se Deus não tivesse espaço na vida dele. Então, isso é amar o dinheiro, é quando você confia no dinheiro, você confia, às vezes você nem tem esse dinheiro, mas você confia tanto que você terá, que você já se torna escravo desse dinheiro, mesmo ainda antes de tê-lo. Então essa história que Jesus conta, esse encontro que Jesus teve com esse homem, mostrou o quanto ele ouviu de Jesus que precisava fazer, mas como ele amava o dinheiro, isso trouxe uma grande tristeza àquele homem. E os discípulos, olhando isso, falaram assim: então quem poderá se salvar? E Jesus fala: aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E Pedro indaga: mas nós deixamos tudo para segui-lo. E Jesus diz a ele que não era impossível alguém ter deixado tudo para seguir ao Senhor, que não receberia ainda nessa vida, nesse tempo presente e muitas vezes mais na era futura, na vida eterna. Versículo 31 ao 34. Estando já se aproximando os dias dos acontecimentos que viria a Jesus, Jesus leva os discípulos à parte agora e lembra eles: olha, estamos indo para Jerusalém, tudo que está escrito, que foram escritos pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. E aqui Jesus coloca a sequência, exatamente a sequência que iria ocorrer. A questão que os discípulos não entenderam, primeiro aqui diz que isso estava encoberto a eles, estava oculto. A outra questão é que sempre se esperou o Messias que viesse triunfante, assumindo o reino, tirando agora Jerusalém debaixo da servidão ali de Roma. E essa era a expectativa. E eles não conseguiam ligar a pessoa do Messias com aquilo que Jesus estava descrevendo a eles. Lá mais à frente, no 24, nós vamos ver em detalhes esses acontecimentos. Finalizando o capítulo 18, nós temos aqui do 35 ao 43 a história de um mendigo cego que recuperava a visão. Quando Jesus se aproxima de Jericó, um homem cego que estava sentado à beira do caminho ouviu o alvoroço e perguntou o que estava acontecendo. Disseram para ele: Jesus de Nazaré está passando aqui. E é interessante que aquele homem que era cego, limitado, não podia andar por aí pela sua limitação, ele imediatamente começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele conseguiu enxergar aquilo que as pessoas que não tinham deficiência visual estavam o tempo todo próximo de Jesus, vendo os milagres, vendo os ensinamentos, ouvindo os ensinamentos de Jesus, não conseguiram enxergar o que aquele homem cego enxergou de uma maneira profunda, pois ele não tinha a sua visão. E ele gritando ali, as pessoas até se incomodaram, e Jesus mandou chamar aquele homem. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? E ele falou: eu quero ver. E às vezes as pessoas podem perguntar: mas Jesus não sabia que era cego, que ele queria ser curado? Mas ao perguntar, aquele homem simplesmente poderia ter falado assim: olha, eu preciso de esmola, eu preciso de comida, eu preciso de casa, eu preciso de roupa. Ele tinha muitas necessidades. Mas aquele homem, quando já tinha ouvido falar de Jesus, ele sabia exatamente quem estava ali à frente. Embora ele não enxergasse, ele tinha certeza que aquele que estava ali, que era Jesus, o filho de Davi, tinha poder para curá-lo. Então ele olha e fala: Senhor, que eu veja. Naquele momento você vê Jesus falando com ele: olha, a sua fé o curou, recupere a visão. Então imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deram louvores ao Senhor. E fica aqui a importância de nós agradecermos ao Senhor, não só por grandes coisas que de repente entra na nossa lista que foi feito pelo Senhor, mas pelo fato de nós acordarmos mais um dia, nós temos a nossa família, nós temos um pão para poder nos alimentarmos, nós temos um ar para respirar, que você possa sempre lembrar que tudo há motivo para agradecermos ao nosso Deus. Capítulo 19. No capítulo 19, nós temos um texto bem conhecido,
aqui do versículo 1 ao versículo 10, que é sobre Zaqueu, o publicano. O nome Zaqueu significa justo, porém nós vemos nessa história que Zaqueu, sendo publicano, ele não se enquadrava na lista dos homens justos, porque os publicanos eles costumavam extorquir as pessoas ao cobrar os impostos. Sabia que Jesus ia passar por Jericó, então ele correu porque ele queria ver Jesus. E ele não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então ele correu e, como ele era de baixa estatura, como diz aqui no texto, ele subiu ali em uma árvore para que viesse compensar essa baixa estatura, para que ele pudesse ver Jesus. E para surpresa de Zaqueu, Jesus caminhou até a árvore que Zaqueu tinha subido e disse para ele: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. E ele rapidamente desceu e recebeu Jesus com alegria. E o povo murmurou, porque falou: não é possível que ele vai se hospedar na casa de um pecador. E nós vemos aqui, o texto não narra que ele recebeu um sermão de Jesus naquele momento ou em outro momento, qual foi a forma que ele conheceu, que ele ouviu falar de Jesus, mas o que o texto mostra para nós, que após o povo estar murmurando, Zaqueu se levanta e ele espontaneamente diz ao Senhor: olha, estou doando a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguém, que a pessoa venha, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Lembrando que na lei de Levíticos era 20% que seria a restituição quando a pessoa precisava restituir um prejuízo a alguém. E aqui Zaqueu, você vê que espontaneamente, além de ele doar metade do que tinha, está disposto a fazer isso e ainda devolver 4 vezes mais. Após tal declaração, Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse texto vem em contraste a 2 Coríntios 5,17, onde diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que ocorre quando a graça, quando alguém é alcançado pela graça, e essa graça vem e traz um constrangimento da vida de pecado, e nós nos arrependemos de uma forma tão profunda em Deus, que acontece uma grande mudança. E assim, aquilo que Jesus falou para os discípulos, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Essa transformação, essa mudança que o homem é incapaz de efetuar instantaneamente em sua vida, é a parte impossível, é essa que Jesus faz em nossos corações. Versículo 11 ao versículo 27, nós vemos agora uma parábola contada por Jesus, porque os discípulos, as pessoas ali que estavam seguindo, sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém e já estava perto, eles pensavam que quando chegasse ali, ele ia assumir o reino, ele ia manifestar imediatamente. E naquele ímpeto que eles estavam, Jesus conta a eles agora uma parábola. Ele fala que um homem que era nobre de nascimento foi para uma terra bem distante para ser coroado naquele lugar onde ele era de nobre nascimento, e depois ele voltaria. Então ele chamou ali 10 dos seus servos e entregou a eles 10 minas. Essas minas eram valores, como se fossem valores financeiros. Então ele entregou uma quantia de valor financeiro para aqueles servos. E disse para eles: olha, vocês trabalhem, façam render esse dinheiro até minha volta. E o local onde ele tinha nascido de nobre nascimento, foi enviado um recado que eles não queriam que esse homem reinasse sobre eles. E mesmo assim ele foi coroado, foi rei, e quando ele voltou, ele queria que os seus servos prestassem conta do que havia feito com o seu valor que ele determinou a cada um. E o primeiro servo, ele veio, pegou as 10 minas e falou: olha, Senhor, eu fiz outras 10 com ela. E ele avisa: olha, muito bom, meu servo bom e fiel. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse para ele: olha, a minha rendeu 5 vezes mais.
e é dado a ele para que governe sobre 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: olha, aqui está o seu valor, eu conservei, eu guardei, porque tive medo, porque tu és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu para ele: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo e que tiro o que não pus e colho o que não semeei, então por que não confiou o dinheiro a um banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros? E disse aos que estavam ali: tomem a mina da mão dele e deem ao que tem 10. E as pessoas ainda questionaram: mas o outro já tem 10. E ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E termina dizendo: aqueles amigos meus que não queria que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-os na minha frente. Essa parábola, Jesus está dizendo da responsabilidade que ele entrega para cada um de nós, dons, talentos, e naquele grande dia nós estaremos diante do Senhor e vamos prestar conta de tudo aquilo que o Senhor colocou em nós. Os seus dons, seus talentos, o seu tempo, a profissão que você tem, o seu compromisso no reino de Deus, tudo isso são valores que o Senhor confia a mim e a você para que nós possamos fazer com que esses valores se multipliquem na vida das pessoas. E nós vamos ter um tempo que estaremos diante do Senhor Jesus prestando conta como esses 3 servos do Senhor dessa história. Versículo 28 ao versículo 40. Jesus estava há poucos dias aonde ele enfrentaria aquela morte de cruz. E ele, subindo a Jerusalém, quando eles estavam ali próximo a Betânia, ali no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos dizendo: vão ao povoado que está diante e ali entrando encontrarão um jumento amarrado, o qual jamais se montou. Desamarrem-no e tragam aqui. E se alguém perguntar, diga que o seu senhor precisa dele. Então, ele para cumprir a palavra que está em Zacarias 9:9, Jesus ali precisava entrar em Jerusalém sentado no jumentinho, porque já tinha uma profecia sobre isso. Então eles trazem esse jumentinho. Quando Jesus monta no jumentinho para começar a entrar em Jerusalém, os discípulos e todo o povo que estava ali estendia os seus mantos pelo caminho. E quando ele estava ali na descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos começaram a louvar a Deus com muita alegria, em alta voz, por todos os milagres que ele tinha feito. Eles estavam exclamando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então, naquele momento, estava acontecendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sentado no jumentinho, como estava escrito lá em Zacarias 9:9, sendo aclamado como rei. E com isso os fariseus ali ficaram perplexos, ficaram bravos por conta de tudo aquilo, e eles correram até Jesus e falaram: olha, repreende seus discípulos. Eles se incomodaram com aquela festa, com os discípulos glorificando a Deus e dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E Jesus respondeu a eles: olha, eu digo a vocês, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Versículo 41 ao 44. Quando Jesus se aproximou da cidade, Jesus chorou sobre ela. Aqui está o lamento de Jesus sobre Jerusalém. E ele diz assim: se vocês compreendessem nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheira contra vocês e rodearão e cercarão de todos os lados. Então nós começamos a olhar aqui Jesus agora falando do futuro, a tristeza vindo ali em Jesus porque a cidade seria assolada. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A cidade foi entrincheirada, foi destruída, o povo foi levado, a cidade foi derrubado tudo, não ficou pedra sobre pedra, o templo foi destruído. Então foi algo terrível. E Jesus, tempos antes, ele estava vendo aquilo e estava lamentando sobre Jerusalém, sobre como eles não souberam entender, enxergar a visitação de Jesus naquela geração. Versículo 45 ao 48. Agora Jesus ele vai ao templo
e ali ele se irrita com o que eles estavam fazendo no templo. Eles profanaram ali com vendas, havia cambistas, havia vendedores de animais, porque as pessoas que moravam longe de Jerusalém traziam dinheiro para comprar o animal do sacrifício ali. O problema é que eles estavam vendendo a preços abusivos e também eles criaram ali uma norma onde a oferta tinha que ser feita na moeda do templo, que era o ciclo do templo. Então, quem via tinha que passar pelos cambistas e fazer câmbio daquele dinheiro, trocar o dinheiro pelos ciclos, e eles estavam também cobrando taxas enormes. Então, Jesus chegou ali e os expulsou do templo e disse: olha, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram elas de covil de ladrões. E Jesus todo o tempo estava no templo ali ensinando, e os mestres da lei e os líderes procuravam matá-lo. Porém, como todo o povo tinha um fascínio pelas palavras e os milagres de Jesus, eles não conseguiram forma de capturar Jesus ali dentro do templo. Capítulo 20, versículo do 1 ao 8. Em um outro momento, Jesus foi ao templo e estava ensinando, e agora os chefes ali dos sacerdotes foram fazer uma pergunta a Jesus para saber o que ele ia responder. Na verdade, era uma pergunta capciosa, eles estavam colocando uma casca de banana para ver se Jesus pisava e caía ali, para eles arrumar uma situação contra Jesus. E perguntaram para ele: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E eles, acreditando que Jesus traria uma resposta para ele, que é o que eles esperavam, Jesus resolveu respondê-los com uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Diga-me, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E aqueles homens discutiram entre si porque eles entenderam que Jesus colocou eles ali numa sinuca de bico. E eles discutindo entre si, pensaram, se dissermos do céu, ele vai nos perguntar, então por que vocês não creram? E outra coisa também, que o ministério de Jesus e de João Batista, para muitos, era um ministério fundido, porque eles entenderam que João Batista veio e anunciou Jesus, e quando Jesus começou o seu ministério, João Batista saiu de cena, depois foi preso por Herodes, então muitos associavam. Então, se eles dissessem que o batismo ali de João não era do céu, eles estavam arrumando um problema porque eles também não creram. Mas se eles dissessem que era dos homens, eles também teriam um problema com o povo, porque o povo estava convencido que João Batista era um profeta e o ministério de Jesus e João estava atrelado. Então eles pensaram e disseram, olha, não sabemos de onde era. E Jesus falou, se vocês não podem responder minha pergunta, tampouco também vou dizer para vocês com que autoridade estou fazendo estas coisas. Versículo 9 ao 19, quando Jesus estava conversando com aquele chefe dos sacerdotes, e ali aquela questão que Jesus não respondeu, agora Jesus começa a contar para ele uma parábola. Fala que certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por algum tempo. Na época da colheita, ele enviou ali um servo para que aqueles lavradores pudessem entregar a parte do fruto da vinha daquele dono da vinha. Mas esses lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou um outro servo, e esse também foi espancado e tratado de maneira humilhante e mandaram embora. Depois então ele enviou um terceiro, e eles o feriram e expulsaram da vinha. E quando o proprietário pensou, o que eu posso fazer? Eu vou enviar o meu filho, quem sabe eles respeitarão. Mas quando os lavradores viram que o filho estava vindo, que era o herdeiro, então eles combinaram de matá-lo para que a herança fosse dos lavradores. E assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse, que isso nunca aconteça. Então Jesus ali fixamente olhou para eles e perguntou, qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E tudo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então os mestres, os chefes dos sacerdotes ali,
queria prender imediatamente Jesus, porque eles perceberam, eles entenderam que aquela vinha, aquele homem ali, aquela vinha, se tratava de Israel. E o dono da terra ali, o Senhor, tinha enviado os seus servos, os profetas, e enviou vários profetas, e eles foram maltratados, não foram ouvidos. Depois enviou agora Jesus, o seu filho. Então, eles entendendo isso, se sentiram insultados com aquela parábola, e eles queriam ver se de alguma forma eles pudessem prender Jesus, porém não o fizeram porque tinham medo da reação do povo. Versículo 20 ao 26, agora os que estão questionando Jesus são espiões. Eles se misturaram no meio da multidão, se fingindo ser justos, porque eles queriam agora apanhar Jesus com alguma pergunta que Jesus de repente daria uma resposta que favorecesse o projeto deles entregar Jesus ali ao governador, prender a Jesus e poder ter com que acusá-los. Então eles perguntaram para Jesus sobre a questão do imposto. Primeiro eles elogiam Jesus, dizendo que os ensinamentos dele são corretos, que ele não mostra parcialidade e que o caminho que ele ensina de Deus é conforme a verdade. Então, com isso, eles vão e perguntam: é certo pagar o imposto a César ou não? Se Jesus diz é certo pagar, ele estaria criando uma provocação junto aos judeus, dizendo que eles tinham que pagar esse imposto a César. Porém, se ele fala não tem que pagar o imposto, ele estaria provocando os romanos, dizendo que eles estavam criando ali, citando uma incitação para que não se pagasse imposto a Roma. Então estas eram as duas respostas que eles estavam preparados para ouvir de Jesus, e as duas dariam a eles materiais para acusá-los. Mas Jesus, percebendo essa astúcia, ele pediu para ele: me mostre um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? E responderam para Jesus: de César. Então ele diz: portanto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Versículo 27 ao 40. Agora aqui os saduceus se aproximam de Jesus. Eles tinham lá a divisão do judaísmo, os essênios, fariseus e saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Então eles chegam até Jesus agora também com uma pergunta, querendo deixar Jesus em situação difícil. Então, eles perguntam assim: olha, na lei de Moisés diz que quando um homem casa, não tem filho com a sua mulher e morre antes de ter esse filho, os seus irmãos devem casar com ele para que perpetue o nome do seu irmão que morreu sem ter filhos antes. E aí ele conta uma história. Havia 7 irmãos, o primeiro casou com uma mulher sem deixar filhos, e o segundo, e assim os 7 irmãos casaram com essa mulher, morreram sem deixar filhos. Aí eles perguntam para Jesus: essa mulher finalmente morre. Na ressurreição, de quem ela será esposa, vista que os 7 foram casados com ela? Esperando que Jesus ficasse perdido na resposta, ou não tivesse resposta, ou querendo provar para Jesus que haveria problemas para sustentar uma doutrina de ressurreição. E Jesus começa a dizer para eles: os filhos dessa era casam-se e dão-se casamentos, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamentos, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés já mostrou isso no relato da sarça. Aí ele conta que o relato da sarça, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E completando dizendo que ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos estão vivos. Por isso que ele dizia: eu sou o Deus de Abraão. Ou ele não dizia: eu fui o Deus daquele Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, porque para ele todos estão vivos. Admiraram a resposta de Jesus e ninguém mais ousou fazer perguntas para ele. Finalizando o capítulo 20, versículos do 41 ao 47. Jesus agora traz uma questão teológica aqui com eles, perguntando:
como dizem que o Cristo, o Messias, é filho de Davi, se o próprio Davi afirma no livro de Salmos, no Salmo 110, versículo 1, que o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrada aos seus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que pode ele ser seu filho? Jesus estava trazendo aqui a questão que o nome, o título Senhor era mais central, era algo mais central para eles do que o filho de Davi, porque até Davi se dobraria diante do Senhor um dia e reconheceria que ele é Senhor do Davi também. Amém, queridos? Finalizamos mais um dia da leitura da palavra do Senhor. Espero que você tenha uma leitura abençoada, que o Senhor fale com você através dessas parábolas, dessas histórias, e que você seja cheio da presença do Senhor. E até amanhã, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.